Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma videoaula, né? Como a gente vinha fazendo antes do recesso, e que iremos continuar deste formato, mas também intercalando com aulas ao vivo, né? Que a nossa próxima aula, a segunda aula, será ao vivo, certo? Então, aguardo vocês. Bem, a aula de hoje irá tratar sobre o assunto da população brasileira. Então, a gente vinha estudando muitas coisas sobre o Brasil, né? Várias questões naturais. Também trouxe para vocês em sala de aula algumas dinâmicas relacionadas ao Brasil. Então, como eu também já tinha falado, esse ano, sétimo ano, a gente vai estudar muito a questão do país Brasil, né? Desde da sua colonização até os dias atuais. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a população brasileira, né? Professora Rosalia, para as turmas do sétimo A e o sétimo B. Então, de início aqui, eu trouxe para vocês um mapinha do Brasil, destacando todos os estados, né, por regiões. Então, na parte verde, nós temos a região norte, na vermelha, a região nordeste, aqui no rosinha, claro, a região centro-oeste, em amarelo, a região sudeste, e em azul ou um lilazinho, nós temos a região sul, né? Sabemos que Alagoas está na região nordeste e que é das regiões a mais populosa, né, e a mais, vamos dizer assim, importante economicamente para o Brasil, é a região sudeste. Então, o território brasileiro é dinâmico, assim como a população que o constitui. Sendo assim, observam-se pontos de conexão e pontos de isolamento territorial, devido à diversidade de povos que se instalaram aqui por diversas motivações. Então, nós iremos ver a questão da população desde a época da colonização e como ela foi formada, né? Como ela foi sendo formada, essa miscigenação da nossa população, tá bom? Então, aqui eu trouxe algumas imagens semelhantes às que existem no livro de vocês, que quando vocês forem abrir lá nas páginas que eu destaquei no roteiro, vocês vão ver algumas imagens que elas estão relacionadas às regiões brasileiras, né? Então, essa primeira imagem, como a gente já pode observar, é uma imagem do litoral e que é do Nordeste, né? Então, no Nordeste, a atividade turística é uma das grandes fontes da economia, né? E, consequentemente, ela vai chamar, é um chamativo de muitas pessoas para a região Nordeste, né? Inclusive, no nosso estado, nós temos a presença das mais belas praias, como já foi destacado em vários meios de comunicação, meios sociais, né? Redes sociais. Então, na segunda imagem aqui, eu destaquei a região norte, né? Sabemos que na região norte existe uma grande importância dos rios, né? Eles são formas de transporte e também dos rios se tiram muito o quê? Os meios para se sobreviver, os meios para a população sobreviver, né? O turismo de lá é muito feito a partir dessas regiões, nas florestas, em meio às florestas, né? Onde temos a floresta amazônica também. E essa terceira imagem aqui nos remete à agricultura, à agropecuária, que é muito presente na região centro-oeste, tá certo? Então, essa imagem aqui está relacionada totalmente à geração de lucro, à geração de dinheiro da região centro-oeste, que está muito ligada ao agronegócio, né? As plantações, que muitos dos nossos vegetais vêm da região centro-oeste. Inclusive, muitas pessoas, antes a gente viu muito movimento migratório no Brasil para a região sudeste. Porém, esse movimento ele foi sendo modificado, né? Assim, o destino. Muitas pessoas saem hoje no Nordeste em busca de emprego, por exemplo, no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, porque tem muito o quê? O cultivo de vegetais lá. Então, precisa de muitas pessoas para trabalhar nas lavouras, né? De diversos empregos. Então, muitas pessoas estão tendo esse outro movimento migratório. E aqui, nessa última imagem, eu trouxe a questão relacionada à região sudeste, né? Sabemos que a região sudeste é aquela mais economicamente desenvolvida do país Brasil,
aquela que gera mais dinheiro para a população brasileira e, consequentemente, é um lugar que tem uma população muito grande. Temos a cidade mais populosa do Brasil, que é a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo também. Temos o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. Então, são estados com cidades muito populosas, né? População muito elevada, devido principalmente ao seu grande número de empregos, né? Quanto mais empregos eu vou ter, quanto mais pessoas irão para esse lugar, né? Então, a população vai ser muito elevada. Então, vamos iniciar aqui com as matrizes dos povos brasileiros. Para compreender a realidade de um território, não basta conhecer apenas seus aspectos naturais. Muito embora a natureza seja um fator importante, ela, sozinha, não é suficiente para a compreensão de um espaço. É por isso que também estudamos sua população. Então, a gente está agora estudando muito a questão natural, a questão física do Brasil, né? Isso, a questão dos relevos, da vegetação, dos biomas. Então, agora a gente vai ver uma parte mais humana, né? Mais social, sociedade, a população. Como ela está organizada. Não quero dizer aqui que a organização da população ela não está ligada ao natural, está sim, né? Questões, por exemplo, uma área que é mais fria, consequentemente a população ela vai ser o quê? Menor, porque não são todas as pessoas que se adequam ao clima frio, não é isso? Como também nas áreas mais quentes, a população não vai ser tão elevada assim, porque também tem essa questão da população se adequar ou não àquele clima. Então, o natural, ele é totalmente ligado ao populacional, né? Ele é um fator, os dois são fatores condicionantes, um do outro, não é isso? Por exemplo, a questão do relevo. Em locais que têm relevos muito acidentados, muito elevados, a gente não vai ter uma grande população. Apesar de haver muitas favelas construídas nessas áreas. Mas existem outras que são nem as favelas, nem um tipo de construção é possível ser feitas nesses locais. As estatísticas e o planejamento. Então, saber os dados estatísticos é muito importante para se planejar como será estruturada uma cidade, por exemplo, um bairro, né? A melhor e mais completa maneira de compreender como se configura uma população seria conhecer cada uma das pessoas que a compõem. No entanto, esse meio é inviável se considerarmos aspectos como o número de habitantes e sua distribuição em determinado território. No Brasil, por exemplo, esse método se torna impraticável, certo? Então, aqui no Brasil, é muito difícil se ter números, né? Os censos são muito complicados de serem feitos aqui. Lembrando que esses censos, eles são feitos a cada 10 anos, né? O último foi feito em 2010, que a gente vai ver mais na frente, né? E o outro seria feito em 2020. Não sei se devido a esse cenário que a gente está vivenciando, ele será feito esse ano ou no próximo ano, certo? Então, esses números, eles nos ajudam a conhecer um pouquinho, não, vamos dizer pouquinho não, bastante da nossa população, certo? Como ela se distribui, qual o número de habitantes, entre outras coisas. Para conhecer e levantar informações sobre determinada população, são utilizadas análises estatísticas. Mesmo que os dados estatísticos nem sempre abarquem todas as dimensões e as diversidades populacionais, esses ainda é um dos melhores e mais utilizados meios de análise populacional, certo? Fala assim que ele não abarca todas as dimensões, porque muitas pessoas não chegam a dar esses dados, né? Por exemplo, o IBGE, quando ele está fazendo alguns censos, tem pessoas que não recebem eles em casa para informar esses dados, né? Então, essas pessoas elas já não vão mais entrar nessa estatística. Eles fazem um levantamento assim no geral, e nesse geral eles fazem uma média, tá certo? Então, aqui, gente, são as datas que foram realizados os últimos censos demográficos no Brasil. Tá? No livro de vocês também tem esses dados, mas eu achei interessante trazer para aqui para esse momento
Então, nós tivemos em 1872, em 1890, em 1900, 1920, 1940. Aí, a partir daqui, vocês vão observar que ele foi feito a cada 10 anos, né? Então, 1940 veio do 1950. Depois veio 1960, 1970, 1980. Aí, de 1980, não foi em 1990, ó, foi em 1991. E de 1991, ele foi feito em 2000 e em 2010. Como eu já tinha falado para vocês, não sei se esse censo vai ser realizado novamente esse ano, mas provavelmente não. Deve ser no próximo ano. Os dados censitários e populacionais são muito importantes, visto que por meio deles é possível criar e conduzir políticas de planejamento territorial. Assim, conhecer a população que habita um território permite estabelecer estratégias para melhor atender. Então, essa questão censitária são os censos mesmo realizados nesses anos. Então, eles são muito importantes para fazer com que seja conhecida as necessidades da população daquele local, certo? Ah, essa população necessita de melhores condições de saneamento básico. Essa população precisa de melhores moradias. Ah, essa população está necessitando de melhorias na saúde. Então, tudo isso é a partir dos dados censitários, né? Populacionais. Porque quando eles fazem esse censo, geralmente tem várias perguntas, né? Ah, você está satisfeito com a questão da saúde da sua cidade? Ah, você está... a cidade de vocês tem um saneamento básico legal, né? Então, todos esses dados aí, eles são unidos e formam um número, né? E esses números eles são distribuídos também entre as secretarias das cidades para fazer com que seja melhor um planejamento, que tenha melhor um planejamento, tá certo? Então, aqui nós temos a imagem de moradias populares. Nessa questão, em 2010, né, o estado de Alagoas ele sofreu com bastante com a cheia, né, as cheias dos rios. Né? Então, foi feito muito o processo de construção das moradias populares. Né? Inclusive, várias foram destinadas gratuitamente para as famílias que sofreram em grande quantidade, né, diretamente com as cheias. Então, o que é que eles utilizaram ali? Eles utilizaram do censo, né? Eles buscaram esses números para ver as pessoas que estavam sofrendo com aquilo e construir essas moradias com esses dados. Então, vamos construir tantas casas, porque sabemos que a população, a partir do censo, né, souberam a partir do censo, que a população que sofreu mais com as cheias foi esse total. Então, vamos destinar esse total de moradias populares. Então, é muito importante, principalmente nessa questão de organização das cidades, né? O que eu vou construir, para quem eu vou construir, como eu vou construir. Bom? A composição da população brasileira. Então, a partir de agora, a gente vai entrar mesmo como foi composta a nossa população, né? A população do Brasil. É fundamental para que se tenha uma compreensão mais abrangente sobre o país, saber como o povo brasileiro é formado, quais são suas origens e quais são as relações desses povos com o território que ocupa. Isso, no entanto, não é uma tarefa fácil, uma vez que o território brasileiro é muito diverso e se configurou com base em relações bastante complexas, né? Para a gente estudar a questão da composição da nossa população, a gente tem que ir desde lá do início da chegada dos portugueses, né? Isso, dos europeus na América, inclusive no Brasil, pelo litoral. Então, a gente vai estudar desde essa época como que foi configurada a nossa população, né? Como ela está sendo configurada. E é algo bastante complexo, não é algo simples estudar a população brasileira. É bem complexo devido às relações todas de formação dessa população. Então, eu trouxe aqui para vocês um gráfico, certo? Que também tem no livro de vocês. Não está bem igual a esse, mas é semelhante, né? A população por cor e raça no Brasil em 2010. Essas informações foram obtidas a partir de censos realizados pelo IBGE.
Lembrando que o IBGE, como eu já tinha falado para vocês, ele é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aquele que constrói os mapas relacionados ao Brasil, né? Então, tudo que é gráfico, mapas, principalmente os populacionais, são tudo construídos com dados dos censos do IBGE, né? Então, isso aqui é resultado do censo demográfico. Então, eles perguntavam às pessoas como se elas se autodeclaravam, né? Então, você se autodeclarar branca, negra, preta, né? Parda, amarela ou indígena. Então, isso daí são dados que são estimativas, né? Que é pelo que as pessoas falavam. Então, as que se consideravam preta poderiam ser que fossem pardas. As que se consideravam pardas poderiam ser que sejam pretas. Então, isso tudo aí é baseado nas informações que as próprias pessoas perguntadas informaram, né? Então, ó, 47,7% se autodeclararam brancas, né? 7,61% se autodeclararam pretas. 43,13% se declararam pardas. 1% apenas se declararam amarelos e 0,43% se declararam indígenas. Esses números dos indígenas, com certeza, a maioria vieram da região norte, né? Onde mais se declararam indígenas. Onde a gente vai encontrar pessoas que mais se declaram assim. Essas brancas aqui, com certeza, veio mais da região sul e sudeste, né? As pretas e pardas a gente viu mais na questão do nordeste. Então, essa daqui é a composição da autodeclaração da população brasileira, não é isso? Se a gente juntar aqui a parda com a preta, vai dar um número bem elevado, maior do que a população que se declararam brancas, não é isso? Vai dar cerca de 50%, 51%. Ok? Então, eu trouxe um mapa para vocês que também tem um semelhante no livro. É a população autodeclarada parda. Se a gente observar, como já tinha mostrado, a maioria das que se autodeclaram pardos estão na região Nordeste, uma parte na região Norte. Quando a gente vai descendo mais o território brasileiro ao sul, a gente vai perceber que na região Sul e na região Sudeste, esse número de pessoas que se autodeclararam pardos foi menor, porque realmente eles se autodeclaram o quê? Brancos. É isso? Aqui é outro mapinha da distribuição da população indígena no Brasil. Como eu falei para vocês também naquele outro mapa, a maior quantidade dos declarados indígenas, eles estão na região norte, ó aqui. Mais precisamente no estado do Amazonas. O município com maior quantidade de indígenas são São Gabriel da Cachoeira, com 29.017, São Paulo de Olivença, com 14.947, Tabatinga, com 14.855. Então, nós temos aqui embaixo, representados em números e cores, a quantidade de indígenas por unidade da federação, por estado. Ó. Então, o que está em verde é aquele que mais tem autos declarados indígenas, que no caso aqui é o Amazonas, né? Mais de 80 mil. Em azul, são aqueles que têm de 40 mil a 80 mil, ó, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul. Em rosa, nós temos aqueles que estão de 20 mil a 40 mil, né? Então, tem um percentual aqui, ó, na região norte, na região nordeste, na centro-oeste, não, perdão, na sudeste e na sul, né? E vamos para Alagoas. Então, Alagoas entra no grupo de mais de 10 mil a 20 mil. Estão vendo aqui, né? Nosso estado. Então, essa daqui é a configuração das pessoas que se declararam, tá bom? Os estados brasileiros localizados no interior do país apresentam população indígena mais numerosa. Isso se deve principalmente ao processo de ocupação do interior do Brasil, que se tornou mais intenso a partir do século
XX, tá bom? A maior parte da população indígena originária ocupava áreas litorâneas, quando os portugueses chegaram ao país. Então, sabemos que os colonizadores chegaram pelo litoral, então eram naquelas áreas que eles encontraram o maior número da população indígenas, né? E à medida que eles foram conhecendo o território, foram adentrando o território brasileiro, eles foram vendo que a população indígena, mais no interior, nos países mais afastados do litoral, era bem maior do que eles tinham visto quando ocupou o Brasil. As matrizes do povo brasileiro. A população brasileira pode ser entendida como resultado da mistura e interação entre três diferentes grupos étnicos majoritários, provenientes de lugares cujas culturas são bastante distintas. Então, sabemos que o Brasil ele é conhecido mundialmente pela miscigenação, pela diversidade da sua população, não é isso? Então, sabemos que temos algumas matrizes majoritárias étnicas, que é o que a gente vai ver mais na frente. Ó, então, eu trouxe aqui para vocês a questão das imagens, né, dos grupos que formam, em sua maioria, a população brasileira. Nós temos os indígenas, né, isso que foram aqueles que os colonizadores, quando chegaram, encontraram, né, com essas características aqui. Nós temos os europeus, né, isso, os brancos, que vieram no processo de colonizar. E nós temos os negros africanos, que também chegaram aqui no processo após a colonização, né, quando os europeus já não tinham aquela quantidade de indígenas suficientes para os seus trabalhos, para a sua exploração, aí eles trouxeram os negros africanos escravizados para trabalhar aqui no Brasil e gerar lucro para ser mandado para a Europa, certo? Então, esses três grupos aqui são aqueles que, em sua maioria, formam a população brasileira. A organização dos indígenas, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o território já era ocupado por nativos. Na chegada ao litoral do Nordeste brasileiro, os colonizadores logo os encontraram. Cerca de 1 milhão a 9 milhões de pessoas e nas áreas litorâneas. Como também já tinha falado, a questão de quando os colonizadores chegaram ao Brasil, mais precisamente no litoral do Nordeste, né? Nós sabemos que eles chegaram pelo litoral, que estão mais próximo a nós. Existiam cerca de 1 milhão a 9 milhões de pessoas já aqui no território brasileiro, que eram os indígenas, né? Mas eles eles conheceram primeiramente as áreas litorâneas, e nessas áreas eram aquelas que também tinham um grande número de nativos, né? Os povos tupis têm origem nas proximidades do rio Amazonas. Voltando aqui, os povos que mais eles encontraram eram denominados os tupis, né? Os grupos indígenas tupis. Há cerca de 4.000 anos, começaram a realizar um movimento em direção ao sul do Brasil, em direção, mais precisamente, ao Rio de Janeiro. Então, quando eles chegaram ao Rio de Janeiro, os tupis, eles se dividiram, vamos dizer assim. Os tupinambás, o grupo tupinambás, que vieram do grupo maior tupi, eles foram em direção ao norte, né, os tupinambás. E os tupis guaranis, eles foram em direção ao sul. Né? Então, nós tínhamos o grupo tupis, os povos tupis, que se dividiram e tomaram direções diferentes aqui no território brasileiro. Um foi para o norte e o outro foi para o sul. Então, aqui tem outro mapinha para vocês dos povos indígenas do Brasil na época do descobrimento. Então, os tupi-guaranis, ó, está nessa corzinha, acho que é cor da pele, cor da pele, como as pessoas falam. Então, eles estavam presentes, se vocês observarem, em toda a área do litoral brasileiro. E também na área da região norte, não é isso? Aqui, ó. Então, eram em grandes quantidades. Quando eles chegaram aqui, mais ou menos, no Rio de Janeiro, eles se dividiram, os tupis, né? E formaram os tupi-guaranis, que é essa daqui, e
os que vieram para a região norte foram os tupinambás. Então, nós temos os grupos G, que é esse em amarelo, nós temos o Aruaque, que acho que é um marrom, em azul o Caribe, em rosa o Pano, em lilás o Tucano, em azul o Charruá, e em verde outros grupos que tinham diversos nomes, né? Outros povos que estavam nessas regiões aqui, né? Então foram diversos povos indígenas que estavam organizados aqui no território brasileiro. Os povos tupis, apesar de apresentar organização social fragmentada, possuíam grande conhecimento sobre o território brasileiro. Tinham o costume de nomear acidentes geográficos como os pontos de referência por onde passavam, assim como os rios e regiões que auxiliavam em sua localização. Então, os povos tupis, né, eles tinham uma organização em si. Quando os colonizadores chegaram aqui, eles não encontraram pessoas que não tinham uma organização. Tinham sim, os povos indígenas tinham sua organização, apesar dela ter sido toda mudada quando os colonizadores chegaram aqui. Então, eles tinham o costume de dar nomes aos acidentes geográficos. Por exemplo, quando ele via um planalto, aí ele, vamos chamar esse planalto de fulano. Aí eles viam outro mais alto, aí dizia, esse vai ser cicrano. Então, eles davam esses nomes para poder o quê? Se localizar no território. Então, eles tinham conhecimento. Eles conheciam o território a partir do que eles iam dando nomes, certo? Da forma deles, eles se organizavam sim. Não era uma bagunça quando os colonizadores aqui chegaram, né? Cada comunidade indígena apresentava meios de vidas e costumes particulares. O trabalho era organizado da seguinte maneira: as mulheres eram responsáveis pela agricultura e pela confecção de utensílios, e os homens respondiam pela caça, pesca e construção de armas, né? Então, as mulheres eram elas que faziam o cultivo dos alimentos que eles iriam comer. Mandioca, macaxeira, batata, inhame, tudo isso vinha da agricultura feita pelas mulheres, né? Elas também confeccionavam os utensílios que eram utilizados nas casas delas, né? Na comunidade. Então, tudo era construído pelas mulheres dessas comunidades indígenas, né? E também cuidavam da questão dos filhos. Lembrando que nessa época existia muito famílias numerosas, né? Então, as mulheres eram aquelas que cuidavam de toda a sua casa, né? Da sua organização. As casas deles, né? Vamos dizer assim, casas não como a gente vê agora, mas as moradias deles, cada uma tinha um nome, né? Eles se uniam bastante. E também é importante ressaltar que não existia a propriedade privada. Era tudo dividido coletivamente entre aqueles povos, né? Existia a socialização dos produtos, das comidas, da caça, né? Cada comunidade, dentro de cada uma, existia esse compartilhamento. E os homens, eles caçavam, eles pescavam, construíam as armas, também construíam as canoas que iam utilizar para a caça, para a pesca, né? Então, tudo isso era construído pelos homens. Se a gente observar, poucas coisas mudaram nos dias atuais, né? As atividades de cada grupo, né? As mulheres responsáveis pela agricultura. Hoje a gente já não vê tanto, mas ainda existem sim algumas mulheres que cultivam seus próprios alimentos que vão ser consumidos pela sua família. E também as mulheres que cuidam da sua família em si, da sua casa, né? Então ainda existe muito isso, apesar que os homens já tomaram também o seu lugar na questão da organização da casa. A relação dos povos tradicionais com o meio ambiente foi um grande legado da população indígena, né? Então, a população indígena, elas viviam em consonância com o meio natural. Eles não poluíam, eles não agrediam o meio ambiente, o meio natural, né? Era uma relação bastante, como é que posso dizer, saudável, né? Eles só retiravam dela o que necessitavam
e não pensavam muito em gerar lucro e tal, era só o necessário, né? Eles tinham um grande amor, um grande apego pelo meio natural. O colonizador e a população das metrópoles. Apesar de haver registros da presença de europeus degradados em solo brasileiro e até mesmo de uma esquadra de navios portugueses aportada por aqui no ano de 1498, isso aumenta em 1500 que a ocupação portuguesa é oficializada no Novo Mundo. Então, em 1498, existem estudos que mostram que já existiam alguns portugueses aqui. Porém, a colonização portuguesa do Brasil só foi oficializada em 1500, não é isso? Só em 1500 que foi reconhecido a questão da chegada dos portugueses aqui no Brasil. A colonização portuguesa é considerada o início da formação do Brasil, uma vez que por meio dela se inicia a interação entre os povos que nos deram origem, né? Então foi a partir daí que houve toda essa miscigenação da nossa população, que é possível hoje termos essas diversas características das pessoas, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, por exemplo, nós encontramos pessoas de várias características, de várias matrizes étnicas, né? Negros, brancos, indígenas, cada um com suas características, mas nenhuma ela é tão assim claramente. Existe sempre aquela mistura, né? Existe sempre a característica do indígena, a característica do africano em uma pessoa. Existe a característica do branco, mas também tem a característica do indígena. Então existe muito essa mistura que veio desde lá da nossa colonização. A colonização portuguesa tinha como base as colônias de exploração e a tradição mercantil. Isso significa que os portugueses não tinham o objetivo de o povoar. Objetivos de estabelecer postos de abastecimento portuários e explorar os recursos naturais, certo? Então, os portugueses, diferentemente da colonização que existiu lá na América do Norte, quando chegaram aqui na América do Sul e no Brasil, o que é que eles queriam? Eles queriam explorar o território. Eles queriam retirar o que tinha de mais proveitoso, o que poderia gerar mais lucro, o que eles mais necessitavam, por exemplo, lá na metrópole, na Europa, né? Então, eles queriam esses produtos para mandar, em sua maioria, para a metrópole, lá na Europa. Eles não tinham como objetivo povoar o Brasil, eles tinham como objetivo explorar o Brasil, o que tinha de melhor aqui. Então, eles estabeleceram postos de abastecimentos portuários, são inícios dos portos, né? Os portos foram os primeiros meios da mercantilização aqui no Brasil, de mandar os produtos para a Europa. Então, foi por meio de quê? Dos portos construídos naquela época e que eles exploravam grandemente os recursos naturais mandados para lá. A organização brasileira e a influência europeia. A matriz étnica europeia no Brasil teve caráter dominante e por muito tempo foi considerada predominante do ponto de vista social, econômico e cultural. Por ser considerado um modelo a ser seguido, os povos indígenas tiveram sua população reduzida por conflitos diretos por conta de doenças, não é isso? Então, ela teve um caráter dominante, porque quando chegaram no Brasil, eles totalmente dominaram os indígenas, né? Foi a primeira forma de escravização aqui no Brasil. Eles tomaram conta do território e fizeram com que os indígenas trabalhassem para eles. Onde nesse processo teve muitas mortes, né? Muitos indígenas morreram nos conflitos que existiam com os colonizadores europeus. E muitas doenças também, gente, é importante ressaltar, foram trazidas por eles. Doenças que não existiam no Brasil foram trazidas pelos colonizadores, né? Os povos de origem africanas foram outros povos que também fazem parte da nossa miscigenação, que foram trazidos também pelos colonizadores europeus. Eles não vieram para cá porque quiseram, mas eles foram forçados a vir. Os africanos chegaram ao Brasil por meio do maior e mais violento processo de imigração forçada da história da humanidade, o tráfico de escravos.
quase 40% dos africanos capturados e comercializados durante o período da escravidão foram direcionados para cá. Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas escravizadas tenham aportado no Brasil. Então, os negros, eles eram trazidos da África, não porque eles queriam, mas porque era o que os colonizadores queriam, né? Eles eram escravizados, trazidos principalmente para o Brasil. Como vocês podem ver, ó, 40% dos africanos que eram escravizados vinham para o Brasil, né? Então, estima-se que 5 milhões. Então, quando eles chegaram aqui, tinha cerca de 8 milhões de indígenas. Muitos morreram. Aí tiveram que trazer o quê? Os africanos, porque os europeus, nesse momento, ainda não estavam direcionados ao trabalho. Eles trouxeram os africanos. E estima-se também, pessoal, que 15% a mais dos 40% vinham para cá de negros, 15% mais ou menos. Por quê? Por que não entrou nesses dados aí? Porque esses negros, eles não chegavam vivos ao Brasil, né? Como o transporte para aqui era muito perigoso, rústico, né? Sem condições básicas para sobreviver, muitos morriam nesse caminho, não chegavam ao território brasileiro com vida. Na África, quando existia conflitos, vencedores submetiam os inimigos capturados à escravidão, não é isso? Então, nesse momento, na África, quando tinha, por exemplo, conflitos, brigas, né? Eles submetiam aqueles que perdiam, né? Os inimigos eram capturados e viravam escravos, infelizmente. Os povos eram originários principalmente da costa oeste do continente africano. Se a gente observar, essa costa é aquela que está mais próxima do litoral. Então, era mais fácil para retirar de lá essas pessoas e trazer, por exemplo, aqui para o Brasil, também pelo litoral, né? Lembrando que nessa época ainda não existiam os aviões, então eles vinham em navios. Dois grandes grupos se destacavam: os de origem sudanesas, que vinham de Gana, de Togo, de Benin e Nigéria, e os de origem banto, que vinham do Gabão, de Congo, de Angola e de Moçambique. Então, esses daí, né? Essas origens negras, foram as primeiras origens da nossa miscigenação aqui no Brasil. Então, eu trouxe aqui para vocês os destinos dos povos africanos escravizados. Então, os escravos, eles eram mandados para essas colônias, né? Então, nós temos a colônia da América Portuguesa, onde utilizavam 38% dos negros, né? 38% dos destinos iam para as colônias da América Portuguesa. Da América Espanhola iam 18% dos negros escravizados. A América Britânica iam 18% também. As demais colônias americanas iam 6% e a colônia da América do Norte britânica iam 6%. E a América Francesa, 14%. Então, como a gente pode observar, os escravos eles eram mais utilizados em que América? A América colonizada pelos portugueses, né, que é justamente onde está o Brasil, o nosso Brasil. Então, o maior número de africanos escravizados vinham para essa América que foi colonizada pelos portugueses. Então, é isso aí, pessoal. Nossa videoaula termina por aqui.